Bem-vindos a mais um dos nossos balanços macabros. Sou o professor Álvaro Ricardino e hoje nós vamos estar falando de um caso que não chega a ser macabro, não. Ele está mais por um caso interessante. Vamos ver do que se trata. Como eu disse, é uma situação interessante, esse nosso caso de número 16, e o nosso amiguinho aqui ao lado já está se perguntando o que será. Bom, para satisfazer as curiosidades, então vamos ao caso. Trata-se de uma SA de capital fechado do ramo industrial que apresenta as demonstrações completas dos exercícios 2018 e 2017. E dizem eles, nas suas notas explicativas relacionadas à apresentação dos critérios contábeis. As demonstrações contábeis da companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. E segue o texto. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos e as orientações e as interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Nós pusemos em amarelo porque aqui tem uma impropriedade. O CPC não tem a competência legal de implementar normas. Quem tem a competência para isso é o Conselho Federal de Contabilidade e os órgãos reguladores. Mas isso é um detalhe, só não queríamos que passasse desapercebido. Então, vamos às demonstrações em si. Vamos detalhar o ativo. Ele é representado, o seu total, por R$13.383.000, sendo que o imobilizado corresponde a R$5.200.000, algo como 39% do total dos ativos, o que é um número expressivo. Quando nós vemos a DRE de uma forma assim bem resumida, nós concluímos que a empresa apresenta prejuízo no valor de R$3.870.000 em 2018 e R$2.700.000 em 2017. E quando nós vamos às notas explicativas, atendendo ao que dispõem as normas, eles apresentam detalhes, ou a composição desse imobilizado, incluindo o percentual de depreciação para cada item e o valor registrado a título de depreciação no ano. Nós sabemos, pelo relatório da administração, que é uma empresa com mais de 40 anos. E como eles depreciam as edificações à razão de 4% ao ano, em 25 anos essa edificação está totalmente depreciada e realmente a depreciação do ano para edificações é zero. Quando nós tomamos individualmente cada um dos itens, nós percebemos que eles são de pequeno valor, exceto por máquinas e equipamentos. Mas mesmo tomado em conjunto, o total da depreciação do ano é de R$380.000, algo como muito próximo dos 10% do resultado. Então, se nós analisarmos pelo aspecto da norma, do que determina a norma relacionada a imobilizado, e nós vamos vê-la a seguir, isso está errado. Porque a norma brasileira, TG 27, já na revisão 4, no seu tópico 53, dispõe que o valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução do seu valor residual. Na prática, o valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e, por isso, é imaterial para o cálculo do valor depreciável. Reparem que ele usa a palavra imaterial e a gente vai voltar a esse assunto um pouquinho mais à frente. Interessante notar também que a norma não tem nenhum tópico que solicite à empresa que indique qual é o valor residual estimado. Isso não está na norma. Consequentemente, eles não apresentam. No item 57 dessa mesma norma, ele diz que a vida útil de um ativo é definida em termos da utilidade esperada do ativo para a entidade. E a estimativa da vida útil do ativo é uma questão de julgamento baseado na experiência da entidade com ativos semelhantes. Ok? Então, se atentarmos para a nota, eles deveriam estar depreciando o valor do custo menos o valor residual. Então essa seria a base do cálculo, coisa que eles não estão fazendo, eles estão usando cálculo fiscal. Então, num primeiro momento, isso é inadequado, isso seria um balanço macabro. Porém, vamos ver o que diz a norma brasileira de contabilidade da estrutura conceitual na sua revisão 2. Ela chama a atenção, em primeiro lugar, para a relevância. E ela diz, a norma, que a informação financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. E um componente da relevância é a materialidade.
E o tópico 2.11 descreve que a informação é material se a sua omissão, distorção ou obscuridade, ou seja, uma informação não muito clara, puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários dos relatórios financeiros para fins gerais tomam com base nesses relatórios que fornecem informações financeiras sobre a entidade específica que reporta. A entidade específica que reporta, no nosso caso, é esta empresa. Aí nós temos que ponderar o seguinte, se eles adotassem os critérios contábeis descritos na norma brasileira 27, o valor a maior ou a menor seria relevante em relação àqueles 300 e poucos mil reais que eles contabilizaram? Provavelmente não, talvez fosse até menor, porque normalmente os equipamentos duram mais do que os percentuais estabelecidos pelo fisco. Se dura mais, o valor da depreciação é menor. Então a diferença, a maior ou a menor que fosse, seria muito pequena. Ela seria imaterial. Então não valeria a pena fazer, mas isso por si não é o suficiente para justificar não fazer. Mas o tópico próximo justifica, porque a própria estrutura conceitual trata da restrição do custo sobre relatórios financeiros úteis. Gerar uma informação tem um custo, e é o que dispõe o item 239. O relatório de informações financeiras impõe custos, e é importante que esses custos sejam justificados pelos benefícios de apresentar essas informações. E complementa o tópico 242. Ao aplicar a restrição de custo, deve-se avaliar se é provável que os benefícios do relatório de informações específicas justificam os custos incorridos para fornecer e utilizar essas informações. Então, em vez de 300 mil, fosse 320 ou fosse 280, faria diferença nas decisões dos usuários? Provavelmente não. Por quê? Porque é irrelevante, é imaterial. Então, ao não adotar critérios específicos da norma e sim critérios fiscais, a empresa, embora não se adequando às normas, não está prejudicando o usuário da demonstração. E ela está considerando que o custo de preparar essas demonstrações segundo a norma é maior do que o benefício que será obtido com essa informação. Então, é uma situação muito peculiar, e aqui a gente ousaria concluir dizendo que o errado por vezes está certo, não é o caso, mas nós podemos afirmar que por vezes a norma determina alguma coisa que uma outra norma que se sobrepõe, restringe a aplicação, e esse é um caso específico, ok? Então, nem sempre o que parece errado efetivamente está. Eu termino essa apresentação aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deem o seu joinha. Se nos derem a honra de nos seguir nas redes sociais, o façam. Se alguém tiver interesse em se aprofundar, nos próximos slides nós apresentamos as referências bibliográficas. Aguardo vocês em mais um Balanços Macabros. Até lá!